Tudo através de Maria, para dar a maior glória ao nosso Deus, e trino, glorioso, poderoso e misericordioso, através das jovens vocações, e para agradecer-lhe de coração por tudo aquilo que já fez e que continua a fazer por todos nós. Mas como então agradecer-lhe concretamente, senão segundo o que ele mesmo nos ensina através das suas sagradas escrituras? Portanto, está escrito: nós te agradecemos, ó Deus, nós te agradecemos. Mas como, alguém nos poderia dizer, invocando o teu nome e contando as tuas maravilhas. Eis, portanto, as maravilhas de Deus em alguns dos nossos testemunhos flash ao serviço das vocações religiosas e de toda a Igreja Católica, dado que o Papa João Paulo II, a tal propósito, diz: uma comunidade pobre de vocações empobrece toda a Igreja. Pelo contrário, uma comunidade rica de vocações é uma riqueza para toda a Igreja. Paze bem, minha Verônica, paze bem. Qual é então a mensagem que queres dar às jovens vocações? Somos todos ouvidos. Portanto, a mensagem que eu sinto de dar a todas aquelas pessoas que estão à procura de qual seja a plena vontade de Deus para si é aquela de não ter medo, de descobrir qual possa ser o projeto que Deus tem em mente para cada uma delas. Porque o Senhor, que é nosso Pai, que nos criou, que nos conhece profundamente, até mesmo melhor de como nós mesmos nos conhecemos ou nos podemos conhecer, sabe perfeitamente o que nós podemos e não podemos fazer. E seguramente a sua vontade será para nós a melhor coisa em absoluto que sobre esta terra podemos cumprir. Também para dar maior glória a Deus e para dar uma data de fruto de vida eterna para a salvação das almas. Eu experimentei isto pessoalmente na minha vida, porque antes de conhecer a comunidade, estava imersa também eu em todos os meus projetos e, de facto, frequentava a universidade, onde estudava Direito e Economia, porque queria ser um daqueles notários ricos, cheio de dinheiro. E, contemporaneamente, também estava no mundo da dança. Dançava e tinha recebido diversas ofertas para fazer provas, ensinava, fazia também estilista e de vez em quando me deliciava a criar pequenos cenários. Em tudo isto, porém, mesmo que externamente parecesse que estava satisfeita comigo mesma, na realidade não era assim, porque dentro do coração sentia uma grande insatisfação e não conseguia perceber o porquê. E de facto o sofrimento fez-me, este sofrimento e também outras coisas, fizeram-me procurar a vontade de Deus. Levantar os olhos para o céu e dizer: mas Senhor, mas então, que coisa queres tu de mim? Isto é, faz-me eu entender. E eu então procurarei um modo de o fazer.
Sei somente que não sei onde procurar-te, porque não sei onde estás, isto é, como fazer a compreender, porque não sei como falas. Porém, tu sabes que eu estou aqui e que em qualquer modo te quero servir. E portanto, se tu tens necessidade também de mim, se tens em mente alguma coisa também para mim, então vem tu aqui e faz-me-o entender. Foi uma oração que fiz com todo o coração. E o Senhor, na sua infinita misericórdia, escutou esta minha oração. Porque, de facto, depois de qualquer ano desta oração, onde eu lhe tinha dito se era possível vir ele onde eu me encontrava, e o Senhor escutou-me, porque sem fazer de propósito, encontrei a comunidade dos pequenos frades irmãos Jesus e Maria, da qual agora faço parte, precisamente diante da minha casa. Sim, e também aqui vi a mão de Nossa Senhora, porque foi durante uma noite de maio, num dos rosários que se costumam fazer nos bairros. Aquela vez o pároco disse-nos que tinha acabado de chegar à cidade uma nova comunidade religiosa e disse-nos que se quiséssemos os podíamos convidar de modo que nos fizessem rezar o rosário. E assim foi. Aquela noite vimos chegar um grupinho deles que só ao primeiro impacto deixaram-me sem respiração, porque pelo menos eu tinha esta ideia mental. O frade um pouco gordinho e com a barba branca, a freira muito baixinha e velha. Bem, era esta a minha ideia. No entanto, esta comunidade tirou-me também esta ideia que tinha, porque de facto vi chegar rapazes e raparigas, todos jovens, que eram mais ou menos da minha idade, dos 20, 30 anos, assim. Me revi de imediato neles. Em primeiro lugar, porque via a forte escolha de vida que tinham feito e dizia: mãezinha, que fé que têm para conseguir deixar tudo a esta idade. E me questionava, se o Senhor me pedisse isto, conseguiria eu fazer uma coisa deste tipo? Era um murro na consciência. Em segundo lugar, porque os via sempre sorridentes e alegres, enquanto que eu estava sempre triste, com depressão, respondia mal, era toda azeda. Chegou ao ponto que a minha mãe, às vezes, quando me via caminhar pela casa, dizia: minha filha, assim não podemos nem sequer falar-te, respondes mal, seja o que for, o que devemos fazer? Era assim porque tinha um grande sofrimento dentro. E vê-los assim tão contentes, assim tão sorridentes, sem que, isto é, vivendo em tanta pobreza, sem as humanas certezas que normalmente se buscam. Ou seja, sem saber onde comer, onde poder andar a dormir, quando viajam por todo o mundo. E são assim tão contentes. E eu, com tudo aquilo que tenho, não sou assim tão contente. Porquê? Que têm eles a mais que eu não tenho. Uma outra coisa que também me tocou tanto foi a meditação, feita no momento em que se recitou o rosário. Esta foi a novidade que trouxeram estes jovens frades e irmãs. Eu jamais tinha visto, até então em toda a minha vida, fazer o rosário meditado. Isto é, em cada mistério, fazer meditações segundo a palavra de Deus e o ensinamento da Igreja, com as chaves de leitura das meditações escritas pelo iniciador da nossa comunidade, que é Frei Volantino. Nesse tempo, eu andava à universidade e escutava tantas lições, tantas palavras, porém, sinceramente, esta sabedoria assim tão inspirada, que por um lado era simples, acessível a todos, até mesmo às crianças, mas por outro lado era verdadeiramente profunda, fazia-me ficar pasmada. De onde lhe vem toda esta sabedoria, todas estas coisas? Eu nem sequer sonhava todas estas meditações. Tocaram-me tanto. Porém, apesar de tudo isto, ainda não conseguia compreender que esta era, em qualquer modo, a resposta que o Senhor tinha dado à minha oração. Sim, Senhor, que coisa queres de mim? Porque era cheio de tantas outras coisas, mas o Senhor, de novo, debruçando-se sobre mim, e apesar da minha distração, da minha pequenez,
permitiu um outro encontro forte, onde eu pudesse despertar. De facto, depois de qualquer mesinho que já frequentávamos a comunidade dos pequenos frades e irmãs Jesus e Maria, participando das catequeses que faziam o sábado à noite. Fizemos também um grupo de oração, porque os meus pais, muito tocados, decidiram formar um cenáculo de oração na sua casa. Também eu me aliei no cenáculo. O Senhor permitiu que viesse à casa dos meus pais o iniciador da comunidade, com o qual eu pessoalmente nunca tinha falado, porque um pouco a figura do fundador me mantinha um pouco à distância, pois eu tinha também um caráter muito fechado. Porém, aquele dia, não sei como, mas o sabe Deus, começámos a falar e assim comecei a contar-lhe alguns acontecimentos e experiências da minha vida, também do passado. E vos conto de uma pequena visão em sonho que tinha contado a ele, porque me ficou no coração em modo particular. Um pequeno sonho que fiz quando tinha 8 anos, no qual, portanto, neste pequeno sonho, eu via que caminhava com o meu avô. Na realidade material, ele tinha morrido mais ou menos um ano antes, penso. E neste sonho caminhávamos juntos. E em primeiro lugar descíamos numa descida até chegar a uma fonte de água verde. E então dali subíamos por uma estrada que nos conduzia num lugar maravilhoso, todo branco, esplendente, quase paradisíaco. Até então eu tinha sempre pensado que talvez este pequeno sonho que eu tinha feito podia ter sido um sinal que talvez o meu avô me fazia perceber que estava bem, talvez agora da outra parte onde se encontrava, e me tinha sempre dado alegria no coração. Porém, desta vez, tudo isto tomou uma luz completamente diferente, porque Frei Valentino, com uma simples volta de chave, revolucionou-me um inteiro modo de pensar. Simplesmente me meteu, entre aspas, a pulga na orelha, dizendo-me: és segura que aquele avô que tu seguias era o teu avô terreno? Ou talvez poderia ser figura do Senhor? Porque efetivamente a palavra de Deus em São Paulo diz que aquele que desceu é o mesmo que também ascendeu ao cimo de todos os céus. E portanto, o Senhor. E depois também, dado que nesta visão o meu avô dizia-me: vem e segue-me, efetivamente esta palavra me fez notar Frei Valentino, a diz Jesus no Evangelho ao jovem rico: vem e segue-me, se queres, vem e segue-me. Porém, deixou-me, por assim dizer, quem sabe, talvez o Senhor te quer dar uma outra mensagem, talvez mais profunda, te quer dizer algo mais de aquilo que sempre pensaste. Porém agora, se queres, está a te escavar. Isto a mim abanou-me completamente tudo, porque pensei: mas então o Senhor espera, mas então isto é, sempre me falou, então existe qualquer coisa que quer de mim. E disto comecei a procurar ainda mais a vontade de Deus. E então, a propósito disso, vem-me em mente a passagem do Antigo Testamento, também esta fez-me notar Frei Valentino, onde fala de Mardoqueu, que meditava, como está escrito no livro de Esther, até à noite, todas aquelas coisas que o Senhor lhe metia no coração, meditando-as até à noite em cada seu particular. E assim um pouco também eu, daquele momento em que Valentino me tinha dado a volta de chave para desbloquear-me sempre mais na minha busca da vontade de Deus, todo o dia não fazia mais nada senão pensar nisto, procurando de meditar também em cada pequeno particular para tentar entender o que o Senhor queria de mim. Porém, desta vez de uma maneira clara, segura, porque não queria tornar a ter dúvidas, não queria tornar a errar. Durante o dia, em vez de possivelmente estudar, me recordo que naquele período tinha uma pilha de livros assim sob a escrivaninha, livros de direito, uma data de exames por fazer. Eu já não me conseguia concentrar minimamente para preparar-me para os exames.
porque era totalmente imersa em procurar a vontade de Deus. Procurava compreender através da Bíblia e também através dos livrinhos da comunidade escritos por Frei Valentino, os sagrados documentos do cristão, porque ali existem aquelas chaves de leitura que também ajudam a compreender melhor o sentido das Escrituras, porque eu ainda não mastigava muito destas coisas. E portanto era sempre imersa ali a escavar, a escavar. E então dali o Senhor começou a dar-me tantos, mas tantos sinais com os quais tomei a decisão de entrar a fazer um fim de semana de experiência na comunidade. Porém, também nisto, por um lado senti um forte desejo em andar de imediato a fazer esta experiência, porque agora em mim o desejo de entender com certeza a vontade de Deus me tinha imersa toda, isto é, era o meu único pensamento fixo. Por outro lado, pensava, estando no último ano da universidade, talvez por agora espero qualquer mês, acabe a universidade e depois vou fazer a experiência. Bem, assim que fazia este pensamento, perdia a paz. Tinha conquistado a paz e a alegria de procurar a vontade de Deus e desde que tinha conhecido a comunidade, esta crescia sempre mais. Assim que pensava de talvez não andar a fazer a experiência, perdia nesse mesmo instante a paz. Portanto, ali em comunidade me tinham feito notar algumas passagens, como por exemplo o Senhor que diz: grande paz para quem ama a tua lei, na tua vontade está a minha alegria. E portanto isto me fazia em qualquer modo discernir que quando estamos na estrada da vontade de Deus temos a alegria, temos a paz. Eu quando pensava em atrasar a experiência, perdia imediatamente e automaticamente a paz. Então ali percebi, está bem, quero andar de imediato. E de facto, no primeiro fim de semana à disposição, decidi de andar a fazer esta tão desejada experiência. E ali verdadeiramente fui tocadíssima, antes de tudo, do clima em que me sentia rodeada, porque verdadeiramente existia uma atmosfera particular que talvez o Senhor me fazia percepcionar. Existia uma certa comunhão, também um estado de paz que verdadeiramente jamais tinha experimentado em casa. E então o Senhor me deu também outros sinais como confirmação, para contar-vos um que verdadeiramente foi fortíssimo, o qual recordo dentro do meu coração como uma pérola preciosa. E hoje a partilho convosco para vos fazer a perceber verdadeiramente como o Senhor cumpre maravilhas e nos fala continuamente. Recordo que no primeiro dia em que fiz a experiência, não a fiz só eu. A fazer a experiência, comigo estava também uma rapariga que tinha vindo desde a França até à comunidade para fazer uma pequena experiência. Então, aquela manhã, recordo que Frei Valentino pôs nas mãos de nós duas a regra da nossa comunidade de pequenos frades e irmãs de Jesus e Maria, que tem a particularidade de ter a capa verde. Entregou-a a nós duas e nos conduziu no terracinho, dizendo-nos que nos metêssemos tranquilamente a meditar a regra, porém sem falar entre nós, de modo que dessemos a possibilidade, no silêncio, ao Espírito de agir melhor, para que meditássemos sobre o que o Senhor queria que nós focalizássemos a atenção. Então, nós duas andámos sobre o terracinho e nos acomodámos em cantos diferentes, começando a nossa leitura. A determinado momento, esta rapariga francesa em experiência chama-me e começou-me a dizer qualquer coisa. Mastigando qualquer coisa de francês, compreendi que era meio-dia e que me dizia de fazer com ela a oração do Ângelus. Não é que eu, então, soubesse muito como se fazia a oração do Ângelus e por isso a segui enquanto rezava. Pensei, está bem, façamos esta oração, vejamos como se faz. No momento em que nos pusemos ali a recitar este Ângelus, vemos aparecer da porta Frei Valentino, que nos disse neste modo: mas olha para isto, disse, eu sabia, neste preciso momento o Senhor, em qualquer modo, como que me fez entender claramente que vós as duas estarias a falar e que, portanto, não estarias a fazer o que eu vos tinha dito fazer, isto é, silêncio. Subi para controlar e paf, assim vos encontrei. Eu senti-me afundar, queria mesmo andar, queria desaparecer naquele momento porque me senti mortificada.
E ele, Frei Valentino, com uma forte segurança, andou da rapariga francesa. Recordo muito bem deste particular, dado que me tocou tanto. E com uma forte segurança lhe disse: mas então, a ti, que coisa te disse o senhor esta noite? Eu olhava e pensava: mas como faz a fazer assim esta pergunta, com esta exatidão, com esta segurança? E a rapariga, com a regra em mão, disse: sim, não, efetivamente o senhor esta noite qualquer coisa me disse. E que coisa? E então lhe contou que aquela noite ela tinha feito uma visão em sonho, na qual, concretamente, tinha visto que se encontrava num lugar escuro, mais ou menos, e que via somente uma cruz verde luminosíssima, e que escutava do céu uma voz que dizia: as palavras da regra são as minhas palavras. Ao escutá-lo, Frei Valentino era tocado, e eu também, porque a rapariga tinha nas mãos a regra dos pequenos frades e irmãs Jesus e Maria, que era verde. E Frei Valentino lhe dizia: espera um momento, o que tens nas mãos? Mas não percebeste que a coisa te quis fazer entender aquilo que te quis dizer o Senhor esta noite, também através desta visão em sonho? Porém, a rapariga era assim, um pouco nas nuvens. Não conseguia entender verdadeiramente a grandeza daquilo que tinha acontecido. Isto é, que o Senhor, um pouco como aconteceu a São Francisco de Assis, quando se apresentaram os seus frades a protestar contra a regra, enquanto ele escrevia, porque lhes parecia demasiado dura, então escutaram uma voz do céu, onde o Senhor dizia: Francisco, na regra, tudo aquilo que está escrito, em qualquer modo dizia assim, vem de mim, isto é, de teu não tem nada, mas estas são as minhas palavras e devem ser observadas à letra, à letra, à letra. Então ali eu fiquei verdadeiramente tocada. Mas vê tu verdadeiramente que coisa fez o Senhor, isto é, também a importância que tem esta regra, como o Senhor sublinhava, como verdadeiramente aquilo que se vive é a vida do Evangelho. Isto é, que temos a possibilidade de vivê-lo a 100%. Também porque Frei Valentino se engenhou com os seus sacrifícios, iluminado do Espírito Santo, conseguindo criar um estilo de vida no qual verdadeiramente se pudessem viver todas as passagens do Evangelho. Depois está a cada um de nós fazer que tudo isto se concretize na própria vida. Isto foi uma coisa que me fez entender verdadeiramente qual o projeto onde o Senhor me chamava, quanto era grande. E também deste fato, percebi um pouco aquela passagem que diversas vezes escutei em comunidade, ou seja, aquela de Mateus 5:19b, que diz assim: aquele que, portanto, transgredirá um só destes preceitos, mesmo que mínimos, e ensinará aos homens a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele que, em vez disso, os observará e ensinará aos homens a fazer o mesmo, será considerado grande no reino dos céus. E, portanto, através desta passagem, com as chaves de leitura do nosso iniciador Frei Valentino, isto é, foi-me explicado que, efetivamente, do outro lado, não seremos todos iguais. Eu não sonhava minimamente compreender uma coisa deste tipo, porque pensava, está bem, depois lá no paraíso contemplamos o Senhor por toda a eternidade, todos assim. Nem sequer podia imaginar o que concretamente o Senhor nos promete. E agradeço verdadeiramente Deus por me ter, através de Frei Valentino, aberto os olhos da minha mente, da minha inteligência, a compreender o que nos espera do outro lado. Ou seja, que antes de tudo, não seremos todos iguais, mas sim em base a quanto fizemos aqui sobre esta terra, nem mais nem menos. Porque de facto, como diz também São Paulo, também esta passagem fez-me notar Frei Valentino: quem semeia pouco, pouco recolherá; quem semeia muito, muito recolherá. O que vem também confirmado, por exemplo, por Santo António de Lisboa e Pádua,
uma outra passagem que conheci aqui em comunidade, quando ele diz que os santos não serão todos iguais no paraíso, mas que, um pouco como a Romã, onde cada grão tem o seu espaço de diferentes dimensões, assim também no reino dos céus, cada santo terá o seu lugar no paraíso, não com as mesmas medidas, mas em base aos próprios méritos, isto é, a quanto cada um de nós terá trabalhado pela salvação das almas, tal como sublinhou Frei Valentino, em base a quantas almas conseguimos salvar em Cristo, também através dos nossos contínuos sacrifícios e os nossos sims à vontade de Deus. Portanto, isto é um incentivo que verdadeiramente nos deve acender os motores para dar o máximo pelo Senhor, não para a nossa vanglória pessoal, mas para a salvação do maior número de almas possível. E então, à luz de tudo isto, que coisa posso dizer ainda? Peçamos verdadeiramente a graça ao Senhor que nos possa fazer compreender, a vocês que a buscais e a mim cada dia sempre a mais, que o Senhor nos possa fazer compreender qual é a sua vontade, como diz São Paulo, com toda a sabedoria e inteligência espiritual, porque este é o sentido da nossa vida, isto é, aquele para o qual nascemos e viemos aqui sobre esta terra. Como também escreveu o nosso iniciador num seu escrito, nascemos e morremos para fazer duas coisas: acreditar em Deus e fazer a sua vontade. Tudo o resto é vaidade, porque efetivamente com o fim da nossa vida não levaremos nada para o outro lado e não nos restará nada senão o ter feito a vontade de Deus. E como recompensa de tudo isso, que nos espera? Espera-nos a santidade, a gloriosa imortalidade. E também uma outra coisa que eu não sabia, ou melhor, que sempre me escapou, isto é, que no final dos tempos o Senhor promete-nos também um corpo belo, perfeito e jovem para sempre, como repete com frequência Frei Valentino. Isto é, que o Senhor no final dos tempos nos dará também a nós de novo um corpo, que porém desta vez será glorioso, perfeito. Mas vejamos bem, quem nos propõe uma coisa assim, isto é, o mundo com tudo aquilo que tem, com as suas luzes, com as suas cores, com tudo aquilo que nos pode oferecer, não nos pode dar esta, a imortalidade. Não nos promete uma coisa como esta, somente o Senhor a nos pode dar. Portanto, agradeço verdadeiramente com todo o coração ao Senhor, que olhou, digamos, a minha pequenez e me chamou, daqueles que eram os meus projetos, a trabalhar, a colaborar ao seu projeto divino de salvação nesta comunidade, que verdadeiramente, não sei, falo de mim pessoalmente, não encontrei nada assim em todo o mundo. E portanto vejamos, que coisa dizer ainda agora? Verdadeiramente agradeço o Senhor por tudo aquilo que fez por mim, por ter-me chamado nesta esplêndida comunidade que o Senhor inspirou a Frei Valentino e que lhe colocou no coração o desejo de a fazer. E também por ele, porque simulou assim tanto para dar a nós a possibilidade agora de poder viver assim, com este carisma, o Evangelho. Porque ele, em primeiro lugar, abriu a estrada. Vem-me em mente um pouco a imagem de quando se tem que atravessar uma floresta. E existe um que, em primeiro lugar, se põe a abrir a estrada a todos os outros. E assim, verdadeiramente, agradeço ao Senhor, porque eu sozinha jamais terei começado a fazer uma coisa deste tipo. Jamais teria encontrado nem a força, nem teria sequer conseguido compreender como meter em prática tudo isto. E portanto agora espero verdadeiramente conseguir dar glória a Deus com os fatos e na verdade sempre mais. Com a palavra, porque como também isto nos explicou o nosso iniciador, com uma chave de leitura esplêndida, a qual, partindo do Salmo 74, diz: nós te damos graças, Senhor, te damos graças. E depois ele normalmente mete uma parênteses. E como? E o Salmo continua: invocando o teu nome e contando as tuas maravilhas. E portanto espero de poder dar sempre mais graças ao Senhor, conseguindo contar sempre melhor os prodígios que Ele cumpre cada dia na minha vida e naquela de tantos outros. E depois, sobretudo, com os fatos, com as obras, porque também Santo Ireneu diz que a glória de Deus é o homem vivente. E São Paulo diz também: glorificai Deus
nos vossos corpos. Este meu corpo dei ao Senhor para a sua glória e espero verdadeiramente de poder utilizar sempre melhor, como diz Frevo Antigo, para a maior glória de Deus e a salvação do maior número de almas possível, que, como diz São Pedro, é a meta e a coroa eterna da nossa fé. Amém. Amen. Grazie Obrigado, Veronica per questa bellissima testimonianza che ci hai donato e regalato. Pace bene. Pace bene. Negli occhi c'è un sole che vi parla con la parola del suo Dio, e il magistero della Chiesa lo dice Gesù Cristo. Cieli e terra passeranno e lo conferma anche San Pietro, questo mondo scoppierà. Aprite gli occhi, il paradiso non è qua, qui c'è solo l'ombra, in cielo c'è la realtà. E se non credi, chiedilo al mio Signore e tu lo vedrai, che Egli ti risponderà. Se il tuo dito abbasserai, Egli ti risponderà e la tua luce brillerà come ora brilla in me. Oh sole di giustizia, verbo del Dio vivente, irradia sulla Chiesa la tua luce immortale. Oh nostro Signore, riempici tu di luce, rivela il tuo amore.